Hoje nós vamos falar sobre decepção. Oi, gente, aqui é a Gláucia e o vídeo de hoje é para falar sobre as leituras que me frustraram ou que me decepcionaram no ano de 2021. Separei aqui 8 livrinhos que eu imaginava que me ganhariam ou que entrariam até para a lista de favoritos, e esses livros passaram longe disso, me deixaram assim verdadeiramente decepcionada. Então hoje a gente vai falar sobre eles aqui nesse canal. Antes de tudo, eu vou lembrar vocês que a minha opinião sobre cada um desses livros que eu vou mostrar aqui é uma opinião inteiramente minha, de acordo com a minha experiência de vida, a minha experiência literária, e eu esperava mais desses livros realmente, e talvez isso também tenha sido, deva ser levado em consideração, já que eu tinha expectativas e essas expectativas não foram supridas. Então vamos lá, gente, não me odeiem por conta dessa seleção, e vamos ver se a gente tem algum em comum aí durante esse vídeo. Se você chegou por aqui nesse canal através desse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever para ficar por dentro dos próximos conteúdos que virão por aí, e também curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo, porque curtindo esse vídeo, o YouTube vai entender que ele é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Então me ajuda aí, que isso faz toda a diferença aqui pro meu trabalho e para a entrega desse conteúdo. Antes de mostrar o 8º livro desse ranking, eu vou deixar aqui um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, que são meus apoiadores lá do Catarse. O link desse projeto, para quem ainda não conhece, vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição, junto com as minhas outras redes. Então deem uma olhada, vão lá conferir esse projeto, vão lá me acompanhar nas outras redes também, que eu vou adorar ter vocês por lá. Vamos então mostrar esse 8º livro do ranking, e ele pra mim foi Sol e Tormenta, né, o 2º volume do Grishaverso. Eu ainda não terminei essa trilogia, mas o primeiro livro foi maravilhoso pra mim, fiquei completamente apaixonada pela escrita da Leigh Bardugo, por esse universo que ela criou. E eu comecei o 2º livro muito bem, né, ele começa justamente após os acontecimentos lá do primeiro, e já começa com muita ação, com novos personagens sendo inseridos, e eu tava adorando tudo isso. Só que a autora, em vez de continuar, sabe, nesse caminho de desenvolver esses personagens, de mostrar mais dessa briga aqui por poder, ela acabou focando muito no romance que acontece nesse livro, né? Que já é mostrado lá no primeiro, indícios disso. E esse romance acabou ganhando muita força nessa história, sabe? E ele acabou apagando aí, pra mim, todo o restante que estava acontecendo aqui. E o livro começou a ficar muito enfadonho e começou a se resumir justamente a esse romance, as briguinhas bobas entre esses personagens, ao que eles esperavam um do outro, e algumas frustrações que eles tiveram aí nesse meio de caminho. E aí começou a parecer mais que eu tava acompanhando um romance em vez de uma fantasia, e isso me deixou assim bem frustrada, bem chateada. Esse personagem pra mim agora é um personagem que eu odeio. Se eu pudesse, eu queria que a autora eliminasse ele desse livro, dessa trilogia. Não sentiria falta alguma, porque eu acho que ele acaba atrapalhando aí o desenvolver da protagonista dessa história. Então, Sol e Tormenta foi uma decepção pra mim, porque eu esperava muito mais desse livro. Não sei mais o que esperar do terceiro, porque ainda não iniciei essa leitura, mas o 8º do meu ranking é Sol e Tormenta, da Leigh Bardugo. Vamos ao 7º livro desse ranking. Eu sei que esse livro, muita gente não vai concordar, porque eu sei que ele é favorito de muitas pessoas, mas pra mim ele prometeu uma coisa e entregou outra. Esse livro foi Joyland, do Stephen King, que é um livro que já morava aqui na minha estante fazia muito tempo, e eu tava louca pra ler ele. Eu tinha uma ideia completamente diferente do que eu ia encontrar aqui, e talvez essa expectativa frustrada tenha me atrapalhado com essa leitura, né? Porque eu acho que esse livro é vendido com uma ideia e ele, na verdade, não entrega nada daquilo. Aqui nós temos um homem narrando a história, e eu já comecei achando que Joyland era essa mulher que tá na capa e era ela que narraria, mas Joyland, na verdade, é o parque da história, né? Que dá todo esse pano de fundo pro livro. E quem narra essa história é o Devin Jones, que é um universitário aí que teve coração partido, e ele vai trabalhar nesse parque Joyland para tentar esquecer aí essa namorada
que partiu o coração dele. E lá ele descobre que existe uma história lá de uma moça que foi assassinada e que talvez o espírito dela permaneça ali nesse parque. E o que eu imaginei, né, depois que eu vi que não era o que eu achava que ia encontrar aqui nesse livro, é que teríamos uma história de muito mistério, né, de investigação. E o que a gente encontra aqui, na verdade, é um livro saudoso, né, porque esse personagem, ele já está mais velho, ele vai contando essa história aqui como se fosse uma lembrança de que ele sente saudade dos tempos que ele viveu nesse parque. Então é um livro que não tem grandes acontecimentos e, embora ele seja pequeno, ele parece que ele nunca vai chegar ao fim. Eu demorei muito para terminar essa história. Eu já tinha lido outros livros do King, né, o It, a Coisa, o Cemitério, que eu amo, e eu achei muito diferente a forma como a escrita do King estava aqui nesse livro, né, como ele conduz essa história. Achei uma história bem mais parada. Então, não foi nada do que eu imaginei. Eu fiquei o tempo inteiro naquela expectativa de que ia acontecer alguma coisa, que ia mudar tudo, e na verdade foi uma história bem morna pra mim. Uma história que, na verdade, eu já não consigo mais me lembrar de muitas coisas que acontecem, porque ela foi se tornando esquecível. Então, Joyland não foi o que eu imaginava. Inclusive, quando eu vejo as pessoas falando, né, indicando para iniciarem King por Joyland, eu já fico assim, meu Deus, não comecem por esse, porque, ai, gente, não deu pra mim. Então não indico começar por esse, indico começar por livros que sejam mais assustadores, né, se você não tiver problema com isso. Então, 7º lugar, Joyland. Vamos ao 6º livro dessa lista, que é Agnes Grey, da Anne Brontë, que é um livro que eu imaginei que eu ia gostar e que leria muito rapidinho. Afinal, ele é bem pequeno, gente. É um livro lindinho. E eu já tinha lido Morro dos Ventos Uivantes, que é da Emily, né? Emily Brontë, a irmã dela, tinha amado, favoritado. E eu achei que esse aqui seria um livro com potencial para isso também. Li muitas resenhas positivas sobre, só que quando eu fui fazer essa leitura, gente, parecia que o livro era gigante, porque ele não acabava nunca. E foi uma história que não me cativou. Eu acho sim que a Anne Brontë, ela traz aqui assuntos muito importantes, principalmente para a época. Só que é um livro morno, né? Que não acontece quase nada, que vai sendo só a narrativa do dia a dia dessa protagonista. Ela é preceptora e ela vai trabalhar para famílias ricas, educando crianças ricas que tem um comportamento abominável. As coisas que essas crianças fazem com ela aqui, o comportamento delas deixa a gente abismada durante a leitura, sabe? Então, essas foram os pontos altos que eu fui acompanhando aqui, e também o caráter dessa protagonista, né? Que é admirável, mas foi uma leitura que não me cativou. Eu, inclusive, pretendo ler esse livro no futuro para ver se muda aqui a minha opinião, porque eu acho que ele traz assuntos importantes, sim, né? Ele é tido como um livro de formação feminina aqui, da Agnes Grey. Então, eu quero ainda dar uma outra chance para esse livro, ler ele com outra visão, né, depois de ter tido essa primeira experiência, mas ele não supriu minhas expectativas, então ele fica aí no 6º lugar dessa lista. E o 5º colocado dessa lista é Acorda pra Vida, Chloe Brown, que tem essa capa fofa, belíssima, que eu imaginei que seria tudo na minha vida de leitora, e não foi bem assim. Aqui nós temos uma protagonista preta, gorda, que tem fibromialgia, que é uma doença que eu nunca tinha lido sobre e que eu achei muito interessante de acompanhar aqui nessa narrativa. Achei interessante ver como é o dia a dia de pessoas que sofrem dessa doença que é tão silenciosa, achei isso importantíssimo. Acho interessante também como a autora aborda aqui relacionamento abusivo, não apenas contra a mulher, mas também contra o homem. Então, é um livro que tem temas muito importantes, mas é um livro que foi difícil também de terminar. A escrita dessa autora não conseguiu me cativar, achei cansativa. E outras coisas que me incomodaram aqui foi a relação entre os protagonistas, né? O par romântico dessa história. Achei que a química deles foi uma química miojo, sabe? 3 minutos e tava tudo certo. Então já comecei a não ser convencida por aí. Conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que eles são fofos juntos, gente, mas é tão rápido que a gente acaba não criando essa conexão com esse casal. Mas o que mais me incomodou aqui, principalmente, foi o linguajar usado, linguajar chulo, durante essa leitura, que me incomodou bastante. As cenas picantes que aconteciam, às vezes,
fora de momento, sabe? Em momentos inoportunos. Tem uma cena aqui, inclusive, que é no meio de uma praça e a avó da protagonista chega e eu fiquei assim, gente, é sério? É sério que isso tá acontecendo? Então, assim, esse livro não me cativou. Eu imaginava que ele ia entrar para os meus favoritos. Ainda acho que os assuntos que ele traz são importantes, mas não dá para dizer que essa é uma leitura maravilhosa. E não sei também se quero ler mais algo dessa autora. Talvez eu dê mais uma oportunidade aí no futuro. Mas Acorda pra Vida, Chloe Brown, não me cativou e é isto. O quarto colocado dessa lista me dá uma tristeza de colocar ele aqui, mas não tinha como ser diferente. Porque essa eu acho que foi a minha pior decepção. Embora ele não esteja em primeira, ele foi a minha pior decepção, porque é uma autora que eu amo. E essa autora é Taylor Jenkins Reid, né? E o livro é Para Sempre Interrompido, que é o livro mais recente dela, lançado aqui no Brasil, mas que foi o primeiro que ela escreveu. Então a gente dá essa colherzinha de chá, né? Já que ela começou escrevendo por esse livro aqui. Eu fui ler sem muitas expectativas, justamente por saber que era o primeiro, né? Mas acho que não adianta. Quando a gente gosta muito de autor, a gente acaba colocando alguma expectativa, né? Afinal, a gente confia na escrita do cara. E, gente, meu Deus, que frustração esse livro. Foi difícil para terminar a leitura. Nós temos aqui um casal que se conhece e que se apaixona instantaneamente e eles se casam muito rapidamente e o que acontece aqui é tão bizarro porque já nas primeiras páginas nós temos o falecimento do protagonista não, do par masculino, né? E essa protagonista já começa esse livro no sofrimento. Isso não é spoiler, né, gente? Isso já tá aqui bem na sinopse do livro. 6 meses foi o suficiente para eles se casarem. E aí ela já perde ele no início e começa um luto sem fim. E todo aquele questionamento se realmente ela era importante para ele, se realmente ela deve sofrer tanto, porque eles estavam tão pouco tempo juntos. E aí nós entramos aqui também nos familiares dele, que não nem conheciam a moça ainda. Gente, assim, achei um surto esse livro, achei bizarro demais. Eu sei que existe isso aí em alguns casais, né, em alguns relacionamentos, mas eu nunca vi um relacionamento onde a moça nem conhecia a família, ninguém sabia nem da existência dela. Então, eu não consegui comprar a história desse livro, não consegui entender esse relacionamento como um relacionamento que na verdade era sólido, e eu não consegui sentir esse luto aqui que ela estava passando, sabe? Então foi um livro que, como eu falei lá na Twitch, parecia que eu estava lendo uma receita de bolo, porque eu me sentia insensível, eu não conseguia ler nada, achei tudo muito mecânico, tudo muito caricato. A melhor amiga dela aqui também, que é perfeita mesmo quando ela é grossa, achei a mocinha um porre, gente, e não consegui entender o que a Taylor Jenkins Reid queria passar com a mensagem desse livro, porque o final me deixou muito brava, achei ridículo. Então, esse livro, sem dúvida, foi a minha pior decepção, embora ele não esteja lá no primeiro lugar, porque ainda assim, mesmo me decepcionando, a escrita da Taylor, a gente vê que estava aqui sendo aprimorada, sabe? A gente vê que já era boa, mas faltou alguma liga aqui para algumas coisas serem aprofundadas e para fazerem mais sentido e para ganharem nosso coração. Então, em quarto lugar, fica aí Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Vamos agora ao top 3 dessa lista. E o terceiro colocado para mim foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, que foi um livro que eu não tinha expectativa alguma. Na verdade, ele nem estava na minha lista para leitura, mas ele acabou ganhando na votação lá do meu clube, e os membros queriam muito ler essa obra, e a capa dele é belíssima, né? E eu acabei convencida também. Esse livro tem protagonistas da terceira idade, que são personagens que têm tudo para ganhar meu coração. Eu costumo gostar muito de livros com protagonistas idosos. E esses idosos aqui, eles toda quinta-feira, em um retiro de aposentado, eles se encontram fingindo que estão fazendo outras atividades, mas na verdade eles estão tentando solucionar crimes que não tiveram aí uma solução e quem sabe trazer alguma justiça para essas vítimas. Eu acho a proposta desse livro maravilhosa, sabe? Eu acho que ele tinha tudo para me cativar.
Mas a verdade é que a história é bem enrolada, acontece muita coisa aqui no meio do caminho, no meio dessa investigação, e inclusive alguns desses protagonistas, né, em específicos masculinos, eles somem da história, eles ficam completamente apagados, e eu acabei esquecendo o nome deles, esquecendo a existência deles. E quem carrega esse livro nas costas é a Joyce e a Elizabeth, né, as duas mulheres desse quarteto aí. E são elas que ficam ali em busca de pistas para tentar desvendar o tal crime. Mas, gente, é isso. É simplesmente isso. É uma história que não tem grandes acontecimentos. É uma história que não me deu vontade de descobrir o que realmente estava acontecendo. E ela foi assim até o fim. Ela não conseguiu cativar, ela não conseguiu me prender. Eu não consegui criar qualquer conexão com esses personagens. E eu achei isso muito triste, porque é um tipo de personagem que eu costumo gostar muito, que costuma me emocionar, e eu não consegui encontrar nada disso aqui. E foi um livro que demorou, porque é um livro grande e é um livro que não entrega o que promete aqui na sinopse. Então foi uma história que eu gostaria de ter lido, e eu fico mais triste ainda porque a edição é belíssima e eu queria mantê-la aí na minha estante, mas provavelmente isso não vai acontecer. Então meu top 3 começa aí em terceiro lugar com o Clube do Crime, das quintas-feiras. O segundo lugar dessa lista fica com Vita Nostra, que é um livro ucraniano, que é um livro da Arquiacademia, que é um livro que eu imaginei que gostaria, né? Não tinha muitas expectativas, inclusive fiz várias marcações aqui nele, mas as marcações que eu fiz foi de coisas que me incomodaram nessa história e não de coisas que eu de fato gostei. Para quem não conhece essa obra ainda, nós temos aqui uma protagonista que é jovem, a Sasha Samokina. Ela é uma adolescente e ela tá numa viagem aí na praia com a mãe dela e ela percebe que ela tá sendo perseguida por um homem todo de preto, um homem misterioso. E embora ela alerte a mãe dela sobre isso, a mãe dela meio que não liga, gente, não liga. Ela vai até falar com o homem diz que não tá fazendo nada disso e ela, tudo bem. E eu já achei isso bizarríssimo, porque eu acho que nenhuma mãe teria esse tipo de atitude, né? Pelo menos não uma mãe que se importe com a filha. Então já comecei a ficar com o pé atrás em relação a isso. E aí, quando esse homem consegue o que ele quer, né? Consegue chegar perto dessa menina, ele obriga ela a fazer certos tipos de coisas que, se ela não fizer, vai ter consequências para ela e para a família dela. E ela se vê obrigada a fazer essas coisas que são coisas bizarríssimas, sabe, gente? Coisas que eu achei inaceitáveis, coisas que eu achei que faltavam com respeito, principalmente por ela ser uma menina. Então, já comecei a torcer o nariz enquanto fazia essa leitura. Essa menina vai cumprir esses desafios porque ela tem medo e no fim ela vai ser enviada para um instituto aí para estudar, obrigatoriamente também, para ficar longe da família dela. E lá nesse instituto ela é obrigada a aprender, porque da mesma forma, se ela não fizer o que ele tá querendo, ela vai sofrer consequências. E desses trechos aqui que eu separei, tem um que eu achei muito bizarro e que, por mais que digam pra mim que é isso mesmo, que é o tipo do livro, eu acho que é inaceitável, gente, porque quando ela chega nesse instituto, ela precisa estudar como uma louca, ela precisa se dedicar, mas ela não sabe nem no que ela tá se formando, sabe? E o comportamento dos professores com ela, né, de quem deveria ensinar, instruir e dar educação também na escola, né? Tudo bem que a educação tem que ser dada primeiro em casa, né, gente? Não vamos tirar isso. Mas os professores também auxiliam nesse caminho. E aí, a tratativa dos professores com ela já eram repulsivas. Vou ler o trecho aqui da página 141, que eu achei muito bizarro. Sasha levantou os olhos. Suas bochechas, pálidas apenas um segundo antes, agora estavam ardendo, a pele prestes a estourar. Isso não é verdade. Por que está falando assim comigo? Ela está falando isso com o professor. E aí o professor responde assim para ela: porque você merece, Samokina. Porque é uma putinha que tem um grande talento e está jogando tudo ralo abaixo. Gente,
Para mim, nada do que falem vai defender esse trecho aqui, e isso é apenas uma das coisas que eu achei assim super bizarras de tratativa com ela nesse livro e com as colegas. Então, é um livro que não me agradou, que eu achei bastante problemático, que eu sei que ele é para ser um livro aí longe do que é politicamente correto, mas eu acho que é um livro que, se jovens pegarem, eu sou mãe, minha filha tem 14 anos, se a minha filha lesse um livro e achasse isso normal, eu já ia achar preocupante. Tem uma outra situação aqui que acontece com essa menina, que fala sobre sexualidade e virgindade, e é como se a virgindade dela atrapalhasse a evolução dela. Então, assim, achei um livro bizarro, totalmente problemático, principalmente para meninas. E quando eu cheguei ao fim, embora depois de um tempo eu conseguisse entender, porque além de tudo é um livro que é difícil de entender, é um livro denso, e é um livro que só faz sentido, né? Nem 100%, tá? Porque você ainda chega no final sem conseguir entender muito do que acontece aqui. É um livro que chega no final que é um final que não agrada. Pelo menos para mim não agradou. Então achei ele bem fora do que eu imaginava. É um livro que eu não tinha grandes expectativas e que mesmo assim conseguiu me decepcionar. E me decepciona mais ainda porque ele é lindo. Ele tem uma capa belíssima que eu queria manter na estante, mas que eu sei que estaria ali só porque é bonito, não porque o conteúdo me agrade. É um livro ucraniano, eu nunca tinha lido nada, né, nesse estilo. Não sei se os livros ucranianos são assim. Se alguém já leu, me conta o que vocês acham. Se é bizarro sempre assim. Porque fiquei um pouco traumatizada, confesso pra vocês. E então, esse foi o segundo lugar. Em primeiríssimo lugar, com o título de pior leitura que eu fiz no último ano, ficou A Sonata Perfeita, da Rose Tremain, que é outro livro que tem uma capa belíssima, que eu esperava muito, gente, que eu achei que ia me cativar e que passou longe, longe, longe. Esse livro aqui é pequenininho, né? E ele foi rápido de ler, porque a escrita da autora é uma escrita que flui facilmente. Só que ele não entrega nada do que ele promete, ele não entrega metade, na verdade, do que ele promete. Nós temos aqui o Gustave, que é um filho único, órfão de pai. Ele tem uma mãe que ensina ele a conter os sentimentos dele, então ele já é muito travado. A mãe, inclusive, não dá muito carinho para esse menino, então ele é um garoto extremamente carente. E quando ele conhece o Anton, que é um menino judeu, que é um prodígio do piano, ele faz amizade assim muito rápido, ele ama o amigo e ele vai descobrindo que o amor que ele sente por esse amigo é um amor diferente. Outra coisa que esse livro promete é ter como pano de fundo aí as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial na Suíça. E o que eu achei é que eu encontraria aqui como foi a guerra na Suíça, né? Como foi para essas pessoas. E isso fica realmente ali só no fundinho, gente, bem, sabe, aquela pitadinha, e nada disso é desenvolvido. O que a gente tem aqui acontecendo é realmente a história de vida do Gustave e do Anton. A gente vai acompanhar eles desde a infância até a idade adulta, lá aproximadamente com 50 anos. E a gente vê como a personalidade deles é sendo desenvolvidas. O Gustave é realmente um garoto amoroso, carente de atenção, carente de amigos, enquanto o Anton é um garoto que tem tudo e acaba sendo extremamente egoísta. E conforme a amizade deles vai acontecendo, a gente vai percebendo que o Gustavo, na verdade, ele é apaixonado pelo Anton. E o Anton, ele acaba aí usando e abusando desse amigo de todas as maneiras possíveis, sem nunca dar nada em troca. Eu fiquei extremamente triste com esse livro, porque eu achei a história mal desenvolvida. Enquanto a gente está acompanhando a história desses garotos, a autora volta para o passado, para a história dos pais do Gustave, que não acrescentaram em nada nessa trama, pelo contrário, só cansou a gente, e volta para a história de vida deles e entrega um final tão injusto, tão horrível, que me deixou ainda mais chateada e frustrada com essa leitura. Então, A Sonata Perfeita, gente, é um livro que não gostei, não indico. Achei totalmente injusto esse livro, fiquei com muita pena desse personagem, não consegui me encantar com essa história da forma que prometeram. Então, primeiríssimo lugar de piores livros que eu li em 2021 ficou A Sonata Perfeita.
E esse foi o vídeo das piores leituras do ano. Me conta aqui se vocês já leram algum desses livros, como foi a experiência de vocês, se vocês concordam com a minha opinião ou se preferem passar longe dessas leituras. Lembrando mais uma vez que esse vídeo, né, e essa experiência são experiências minhas que podem ser diferentes para vocês, então não estou aqui para dizer que esses livros não devem ser lidos. Mostrei aqui o que foi problemático para mim, aí vocês decidem se vale a pena ou não para vocês, se vai funcionar, e aí cada um, né, com a sua leitura, né, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, e compartilha esse vídeo com algum amigo que também possa gostar desse tipo de conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito para ficar por dentro das próximas novidades que virão por aí. Eu vou ficando por aqui, um beijinho para vocês e para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, e a gente se vê num próximo vídeo.